Então, já indo direto ao assunto, o livro de Gênesis, ele é uma mistura de pessoas escolhidas que erraram e um Deus que não desiste. Toda vez que você vê um pastor que errou, um líder que errou, um irmão que errou, não descarte ele, porque não foi isso que Deus fez. Deus não descartou nenhum deles quando errou. Pelo contrário, onde tem um pecado, tem a graça. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse a graça de Deus. Nenhum de nós conseguiria estar aqui se não fosse a graça de Deus. Porque perfeito, não acredito que tenha aqui. Eu não sou, né? O que foi perfeito, vocês sabem muito bem, onde ele morreu naquela cruz. Então, o livro de Gênesis ele mostra para a gente que onde tem o erro, tem a graça. E tem um Deus que não desiste, um Deus incansável, um Deus que não abre mão da vida daqueles que ele mesmo soprou o fôlego de vida. E aí muitas pessoas, quando erram, falam, Deus não vai mais me querer. E é quando a Bíblia fala que é o contrário. É justamente quando ele se aproxima e estende a mão. Esse ele não seria Deus. Se ele ausentasse suas costas para aquele servo que errou, ele não seria Deus. E aqui em Gênesis eu vou fazer uma abordagem rápida sobre vários erros humanos e como Deus agiu, com justiça, sim, mas com misericórdia. E a Bíblia começa mesmo com o erro, não é verdade? Adão e Eva começou com erro. Mas nós vimos em toda a Bíblia sobre redenção. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o erro nunca foi o fim da história de ninguém. Nenhum ser humano, quando erra, tem o seu fim ali. Pode ser que para os homens, pode ser que para a igreja, para a justiça, para os vizinhos, para os familiares, seja o fim, mas não para Deus. A Bíblia é muito clara quando fala que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E esse decreto nunca vai ser revogado, porque ele é Deus, ele é o grande eu sou. E lá no início, quando Eva cometeu aquela falha, Adão falhou porque não protegeu sua esposa, o pecado entrou, a vergonha apareceu, eles se esconderam. Mas Deus chegou acusando, matando? Não. Deus chegou com pergunta: onde estão? Cadê vocês? Cadê vocês? Ele perguntou, não chegou acusando, destruindo. E ainda falou no versículo 15, né? Gênesis 3,15, pode ver na sua Bíblia. O descendente da mulher vencerá o mal. Já era um anúncio de Jesus Cristo. O descendente da mulher vencerá o mal. Então você começa a perceber que no início da Bíblia já tinha pessoas que se esqueciam dos conselhos de Deus, pessoas que se esqueciam de cumprir o que Deus tinha ordenado. Mas Deus não se esqueceu deles. Então Deus, na sua justiça, ele sempre oferece um caminho de retorno. Então a aplicação que a gente vê aqui é a lição que quando nós erramos, a gente não deve se esconder de Deus. Nós temos que ouvir a voz dele chamando: onde você está? E você ali fazer seu sacrifício de perdão, seu pedido de perdão. A Bíblia vai dizer: apresenta-me as tuas razões para que eu possa te perdoar. E é quando você vai se ajoelhar: Senhor, eu errei, eu estava com raiva, eu estava surtado, estava magoado, eu estava fraco na fé. Você vai apresentar suas razões. Davi fazia isso, você vai ler nos Salmos. Quantas vezes Davi chegava e se ajoelhava? E o que ele falou de Davi é o homem segundo o meu coração. Então não sejamos juízes, não. Nós somos servos. E o servo não julga, o servo não aponta, o servo ora, o servo ama, porque foi alvo do amor. Mas na frente, Gênesis 4, Deus, com Caim,
dominado pela inveja, dominado por se sentir diminuído, dominado por não se sentir capaz de servir a Deus como seu irmão, ele foi e matou seu irmão. Mas veja como Deus é amoroso, que avisou antes, olha, o pecado está à porta. Mas mesmo assim, ele não conteve a sua inveja, o seu sentimento de inferioridade e matou seu irmão. Mas Deus falou, Caim não seria morto. Foi colocado um sinal de proteção em Caim. Eita, que Deus é esse? Avisou do pecado, o pecado aconteceu, e ele fala, Caim não seria morto, porque haveria um sinal de proteção dele. Então nós começamos a ver que Deus, aquele a quem realmente cabe o julgamento, ele não julga igual nós julgamos. Ele não destrói igual nós queremos destruir. O Espírito Santo sempre avisa. E mesmo que aconteça, Deus vai proteger. E Jesus, como fica nisso tudo? Paulo fala, filhinhos, é bom que não pequem, mas se pecarem, oh, glória a Deus, tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, é Bíblia, irmão, isso não é teologia. Isso não é teologia. Não é invenção minha, é Bíblia. Se você quiser pegar a sua Bíblia, você vai ver que é como eu estou lhe falando. Eu não uso livros de autores, livros famosos. Não, eu não me permito isso. Eu leio a Bíblia, somente. E é isso que a Bíblia nos mostra. Lá em Gênesis 6 e 9, no dilúvio, o que a gente vê? A graça em meio ao caos. Tinha muita gente errada? Tinha sim, ixi. A Bíblia vai dizer que era uma geração corrupta, que todos eram maus. Mas Noé achou graça diante de Deus. O Senhor viu o coração de Noé. Noé foi aquele que brilhou diante dos olhos do Pai. Então, se você acha que o mundo que você vive está perdido, se você acha que a sua igreja está cheia de gente errada, deixa eles com Deus. Cuide da sua graça, cuide da sua fé, da sua vida, do seu coração. Porque é Deus que julga. O joio não vai ser retirado só no dia da colheita? Quem somos nós para querer tirar o joio logo? Para ficar procurando o joio no meio do trigo? Deixa Deus resolver isso, que é dele essa missão. Eu não vi na Bíblia Deus colocar fiscais. Eu não vi Deus instituir pessoas para procurar joio na igreja. Não vi. Eu vi um Deus que fala em cheios do Espírito. Eu vi um Deus que diz, clama a mim que responder-te-ei. Então, no meio de tanta gente errada, Noé brilhou diante de Deus. Por quê? Ele não ficava procurando o erro das pessoas, ele procurava andar com Deus. Você vai ver na Bíblia, Noé andava com Deus, comunhão total. Então, quando tudo parece perdido, um monte de gente errada pertinho de você, Deus pode te levantar como Noé. Deus pode ser que você seja um remanescente. Porque ele andava com Deus. Então, mesmo o caos da sociedade, em que o pecado está se tornando normal, em que há pessoas que o seu coração esfriou, Deus procura fiéis para recomeçar histórias. E esse fiel pode ser você. Depois de Gênesis 11, você vai ver a torre. Os homens queriam construir algo para si mesmos e se esqueciam de Deus. Já tinha tido dilúvio, veja. Já tinha tido dilúvio, mas as pessoas continuavam mais. Seus corações eram maus. Então, nós vemos que muitas vezes os projetos dos homens falham, projetos humanos falham, mas o de Deus não falha. O de Deus permanece. Ele é fixo, ele é sólido, ele é permanente. Então, se os seus planos não deram certo, não desista da sua fé.
Eu tenho dito para todo mundo que as pessoas veem alguém na igreja errando e descontam em Deus se afastando. Que é isso? Se alguém errou, deixa ele erro dele. O Senhor vai até perdoar. Que a Bíblia vai dizer que Jesus falou: Pai, todos aqueles que me destes, nenhum lançarei fora. Mesmo aquele pastor mais errado, aquele líder mais errado, aquela irmã que não fez o que era para fazer, ela pode sim alcançar o perdão. Por isso nós não podemos ser juízes dos errados. Nós não podemos achar que nós que vamos excluir o joio da igreja, porque há um plano de salvação para todos os homens. Há um plano de salvação dentro da igreja. Jesus disse: eu vou preparar morada, porque ele quer que todos estejam com ele. Então, nós temos que seguir firmes. Vocês acham que meus projetos todos dão certo? Não, não dão não. A única coisa que deu certo na minha vida foi minha salvação, e é isso que me importa. Você acha que as pessoas na minha igreja são todas certas? Não. Você acha que eu já me decepcionei com o meu pastor? Decepcionar recente. Mas isso não abala a minha fé. Não abala a minha fé, porque a minha fé está em Deus, e não naqueles que erram. Vocês viram alguns cantores famosos aí, que mudaram sua sexualidade? Tenho orado por eles. Tenho orado. Porque eles são de Deus, e eles vão voltar para Deus. E eu queria dizer para vocês que em todo Gênesis ele deixa uma lição, que o erro não é o fim. Você pode ver, se você ler Gênesis atentamente, é uma sequência: erro, justiça, graça, nova chance. Erro, justiça, graça, nova chance. Lá nos evangelhos também, a Bíblia se conecta. E toda a Bíblia remete a Jesus. Não tem um lugar da Bíblia que eu pregue que eu não consiga ver Jesus. E Paulo vai dizer lá na frente: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não vamos ser contrários ao que Deus é.